Pedir aos irmãos para abrir a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Eu estava ali atrás e Deus começou a ministrar algumas coisas comigo. Eu falei: Senhor, eu não posso mudar a mensagem, Senhor. Eu não sou esses pregadores que têm várias mensagens, Senhor. Mas Deus falava muito forte ao meu coração sobre avivamento. Jesus, ele quando ele passa pela cruz e ele faz a promessa do dia de Pentecostes para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali reunidas, uma galera recebeu a promessa, mas apenas 120 permaneceram fiel à promessa, e aqueles 120 foram avivados, aqueles 120 receberam o Espírito Santo. E Deus falava ao meu coração que quando ele ministrou no coração do nosso pastor que esse ano é o ano do avivamento, não é que de repente ele vai avivar a igreja, não é que possivelmente ele vai avivar a igreja. Deus falava muito forte ao meu coração: ele vai trazer avivamento para a igreja. Mas há um caminho para a gente percorrer, há um propósito em todas as coisas. A Bíblia vai falar que aqueles que permaneceram receberam o Espírito Santo. E a palavra vai dizer que João, o apóstolo João e Pedro, quando eles estão subindo, ele vê um homem coxo e aquele homem é curado pelo poder do Espírito Santo. Deus quer nos usar para curar, Deus quer nos usar para libertar, mas há um processo a ser percorrido. Devemos permanecer firmes na promessa, porque, como eu disse, Deus não ministrou no coração do nosso pastor algo que possivelmente iria acontecer. Deus ministrou algo que iria acontecer na sua igreja, mas deveremos permanecer firmes na promessa. Amém, queridos? João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não, queridos, vamos voltar. João capítulo 14, versículo 4. João 14, versículo 4. Amém? E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. E eu queria pedir aos irmãos também para, no mesmo capítulo, no versículo 8. E Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você me diz: mostra-me o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o trabalho. Queridos, eu lendo esse capítulo 14 de João, eu me deparei com essas duas perguntas. Tomé pergunta a Jesus: Jesus, nós não sabemos o caminho? Nós não conhecemos o caminho, o lugar para onde o Senhor vai? E se a gente for começar a ler o capítulo desde o começo, Jesus começa a animar os discípulos, porque no capítulo 13, ele começa a dizer o que iria acontecer com ele. Jesus começa a falar para os discípulos que era necessário que ele passasse pela cruz, que ele iria padecer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E os seus discípulos começam a se entristecer ao ouvir isso, a ouvir que Jesus iria passar pela cruz, que Jesus teria que morrer. Mas no capítulo 14, Jesus começa com uma mensagem de ânimo para esse povo. Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no Pai. Jesus fala que vai preparar um caminho, que iria preparar um lugar para a gente. Mas os discípulos que vinham andando com Jesus, Tomé faz essa pergunta: Senhor, não conhecemos o caminho. E eu lia isso e o Espírito Santo começou a ministrar muito comigo, porque muitas das vezes a gente está como Tomé. Nós entramos aqui na igreja, nós estamos caminhando, mas nós ainda não sabemos o caminho que nós devemos percorrer. Como será a nossa trajetória? Mas Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus começa a garantir a Tomé que haveria um caminho a ser percorrido,
haveria uma trajetória a ser percorrida, porque a gente, quando aceita Jesus, a gente, quando é servo do Senhor, muitas das vezes há um evangelho pregado que tudo é um evangelho de facilidade. Mas Jesus começa a dizer para Tomé: Tomé, existe um caminho a ser percorrido. Existe uma trajetória a ser percorrida até nós chegarmos na glória. Jesus traça um destino aonde nós iremos chegar. Jesus fala assim: eu estou indo preparar um lugar para vocês. Jesus fala: vocês irão chegar, vocês estarão lá comigo. Mas há um caminho a ser percorrido. E eu olhava para isso e começava a olhar para a minha trajetória, olhar para a trajetória da igreja. E eu comecei a pesquisar um pouco do contexto a qual esse povo vivia quando Jesus trouxe essa mensagem. Esse povo vivia diante de um contexto histórico totalmente falido, a religião estava falida. Esse povo estava debaixo do jugo de Roma, Roma estava assolando esse povo. Esse povo tinha vários grupos religiosos e políticos que estavam influenciando a mente deles. A Bíblia falava que havia os fariseus, havia os herodianos, os saduceus, havia os samaritanos, os zelotes, os publicanos, vários povos que influenciavam a mente desse povo. E aparece um libertador. Aparece alguém para avivar a esperança desse povo. A promessa estava se realizando no meio desse povo. E agora Jesus vai dizer que ele é o caminho para esse povo. Esse povo encontra novamente a esperança. E eu estudava um pouco sobre isso. E Deus me levou lá no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Quando o rei deixou o povo israelita saísse do Egito, Deus não o levou pelo caminho do país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem o que terão que guerrear. Queridos, Deus vê a aflição do povo no Egito. O povo estava sendo assolado, parecido com o contexto que nós lemos aqui. Os egípcios, o governo egípcio, o faraó estava imprimindo altas cargas no meio daquele povo, e Deus ouve o clamor daquele povo. Conforme eu disse aqui no começo, Deus não chega para Moisés e fala: Moisés, eu estou com uma ideia de tirar esse povo do Egito. Deus fala a Moisés: eu ouvi o clamor desse povo e vou arrancar esse povo do Egito. Eu vou levar eles à terra que emana leite e mel. Deus novamente traça uma trajetória, um destino para esse povo. Se a gente for estudar a história do Antigo Testamento, a gente vai ver que no Novo Testamento, quando Jesus vem cumprir aquilo que desde o Antigo Testamento Deus estava passando essa mensagem para o povo. Havia um destino para esse povo chegar. Só que a palavra vai dizer que Deus não levou esse povo pelo caminho mais curto. Deus não levou esse povo por um caminho que eles conheciam, porque José, quando chega no Egito, ele chega pelo caminho que era natural dele chegar. Mas quando Deus vai tirar esse povo do Egito, Deus não leva eles pelo caminho mais simples. Deus leva ele pelo caminho que dá diante do mar. E nós estamos aqui nesses 12 dias, eu não sei qual é o caminho que você tem percorrido. Eu não sei o que você está tendo que enfrentar nesse início de ano. Deus, para a gente, Deus usa o tempo, esse início de tempo como estratégia, porque Deus não está ligado a tempo. Deus é atemporal, Ele é o caminho, Ele é o início, o meio e o fim. Mas Deus usa isso como estratégia. Eu não sei qual é a parte do caminho que você está. Eu não sei se hoje você está como esse povo diante do mar. Eu não sei se Deus te levou diante do mar para provar para você que Ele é fiel na sua vida. Nós estamos aqui durante esses 12 dias e algo que Deus ministrava no meu coração ali. Não é esses 12 dias que vai mudar a chave da nossa vida. O que vai mudar a chave da nossa vida é o que a gente vai fazer com o que nós recebemos nesses 12 dias. Foi falado aqui que nós devemos ter discernimento, queridos. O diácono Luciano pregou aqui sobre discernimento espiritual. O pastor Diogo pregou aqui e disse: quem nós vamos colocar no nosso barco nesse ano de 2022? Queridos, ontem foi ministrado aqui que a bênção está sobre nossas vidas, querido. Mas como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar nesse caminho? Será que nós estamos aqui simplesmente para cumprir um propósito de 12 dias? A palavra vai dizer que o diabo está ao nosso derredor.
Será que no 13º dia nós vamos relaxar? Será que nós vamos olhar para trás no caminho? O Senhor nos leva diante do mar, queridos, para provar a nossa fé, para provar que Ele é fiel em nossas vidas. Nessa trajetória, nesse caminho, nós devemos permanecer firmes, querido, porque eu não tenho dúvida que o mar vai se abrir. Eu não tenho dúvida que se Deus te levou aonde você está hoje, querido. Vitor, você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Você não sabe o que eu enfrentei no ano de 2021. Você não sabe o quanto o mar se levantou na minha vida. Queridos, não é tempo de olhar para trás, não é tempo da gente olhar para o Egito. Não é tempo da gente olhar para o caminho que nós já percorremos. Porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos trouxe até aqui. É porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. É porque no meio do caminho, nesse caminho que nós estamos percorrendo, Jesus continua dizendo para você: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você não está andando sozinho, queridos. Muitas das vezes você se sente sem força. Muitas das vezes você acha que está se esvaindo, queridos. Mas Deus está segurando nas suas mãos. Se você chegou aqui hoje é porque você é um vitorioso. Se você chegou aqui hoje é porque o Senhor te arrancou do Egito. O Senhor te colocou de frente do mar para provar a tua fé, para provar você: eu sou fiel na sua vida, querido. Êxodo capítulo 13, versículo 18. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do mar. E os israelitas saíram do Egito, armados para a guerra. O caminho da obediência, querido. Mesmo sendo o caminho mais longo, Moisés obedece à ordem do Senhor. Deus fala para Moisés: Moisés, leva esse povo diante do mar. E em momento algum nós vamos ver Moisés questionando. Em momento algum nós vamos ver Moisés olhando e falando: Senhor, mas esse não é o caminho mais lógico. E muitas das vezes Deus faz isso com a gente. Tira da nossa lógica e coloca na lógica dele, querido. Nós somos seres espirituais, querido. Nós somos seres espirituais, conforme foi falado aqui. Se o Senhor te levou de frente para o mar, tenha discernimento, querido. Porque Deus quer abrir o mar. E você não vai passar guerreando, querido. Você vai passar com pés enxutos. Queridos, de repente você tem olhado para trás e um grande exército tem se levantado. Esse povo, conforme nós lemos aqui no começo, os discípulos de Jesus, eles estavam sendo afrontados. Eles estavam vivendo diante de um contexto totalmente destruído, a religião falida, ali o governo romano imprimindo, conforme o pastor leu aqui, altos impostos diante daquele povo, tirando o dinheiro daquele povo na mão grande. Mas Deus levanta um libertador, querido. Deus levanta Jesus, para que Jesus viesse nos libertar. E a palavra vai dizer: se Jesus libertar, verdadeiramente serei liberto. Então, queridos, de repente você hoje está olhando para as circunstâncias e está falando: Vitor, eu entrei aqui, mas era a minha última esperança. E eu entrei por essas portas, querido. E era a minha última esperança. E hoje é a minha única opção. Eu não tenho outra opção de vida, querido. Eu não estou falando aqui de igreja propriamente dito. Eu estou falando aqui de reino espiritual. Da igreja constituída, da igreja do Senhor. Da igreja que sai de casa numa terça-feira chuvosa para estar aqui adorando ao Senhor. Adorando a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. A um Deus que pode todas as coisas. O governo pode estar te assolando, querido. A infração pode estar te assolando. A dificuldade pode estar te assolando. Mas nós temos um Deus que cuida da gente, querido. Jesus é a verdade, querido. E eu queria pedir aos irmãos para abrir no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 3. Jesus é a verdade, queridos. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me fez a pergunta: que verdade é essa? Que verdade é essa, queridos? Porque nós temos vivido em meio a uma sociedade que a verdade é relativa. Existem várias verdades. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode viver no que você quer, porque a verdade é relativa. Mas eu queria pedir aos irmãos para abrir no livro
de Atos, no capítulo 9, versículo 3. Amém? Mas no caminho de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, e de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, queridos? Nós lemos aqui uma passagem que Saulo, ele vivia, se a gente fosse trazer Saulo para os nossos dias de hoje, um homem que diante da religião era exemplo. A palavra vai dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Um homem que conhecia o Antigo Testamento do início ao fim. Um homem que vivia debaixo dos preceitos da lei, que vivia diante da verdade dele. Mas um dia, querido, no caminho de Damasco, ele encontra a verdadeira verdade. Um dia ele se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a viver um confronto muito grande, querido. Porque tudo aquilo que ele foi ensinado diante da sua trajetória começa a ruir, começa a cair por terra. E quando eu estudava essa palavra em casa, o Espírito Santo me perguntava: qual é a sua verdade? O que você tem vivido? Você tem vivido nas suas verdades ou na minha verdade? E eu comecei a refletir muitas coisas na minha vida, querido. E eu comecei a pensar: Senhor, mas isso é muito duro. Até brincava ontem com a diaconisa Dayana, falei: Dayana, o que Deus tem ministrado no meu coração é muito duro. Porque muitas das vezes, querido, o nosso ego, a nossa vaidade faz a gente andar nas nossas verdades. Só que Jesus vai dizer que Ele é a verdade. Muitas das vezes, querido, nós nos encontramos de frente para o mar, mas nós queremos viver diante das nossas verdades. Nós queremos encontrar as nossas saídas. Nós queremos viver com aquilo que nós aprendemos. O apóstolo Paulo, aqui Saulo ainda, vivia nas suas próprias verdades. E ele não pode dizer que ele vivia porque ele não ouvia a palavra, porque os discípulos do Senhor já pregavam a palavra de Deus. A palavra vai dizer que Saulo consente na morte de Estevão. Estevão estava ali pregando a palavra de Deus e Saulo estava ouvindo tudo. E mesmo assim ele não estava com o coração apto a se converter. Mas no caminho de Damasco, ele se encontra com a verdadeira verdade. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias os cristãos, o povo de Deus seria perseguido. E muitas das vezes nós não estamos sendo perseguidos porque nós estamos nos amoldando no molde desse mundo, querido. Muitas das coisas nós temos aceitado para as nossas vidas. Nós temos vivido verdades aí fora que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que hoje tem vários tipos de adoração. Hoje você não precisa adorar só a Jesus. Hoje você não precisa buscar só a Jesus. Eu não quero entrar aqui em contexto de religião, porque eu vivi 24 anos da minha vida no catolicismo, adorando vários outros tipos de ídolos. Mas um dia eu encontrei a verdade. Mas de repente você vai falar assim: mas Vitor, eu nasci dentro da igreja. Vitor, eu cresci dentro da igreja. Vitor, a minha raiz é evangélica. Amém, queridos, glória a Deus. Mas muitas das vezes nós temos adorado vários tipos de coisas. Muitas das vezes nós temos colocado, o pastor tem ministrado aqui, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando Deus ministrava isso no meu coração, eu falei assim: muitas das vezes eu não tenho buscado o reino verdadeiramente. Muitas das vezes as minhas vontades têm sido a minha verdade. E não é porque eu estou aqui em cima, queridos, que eu vou querer passar algo para vocês que não tenha cortado comigo, que não tenha falado comigo. Queridos, muitas das vezes eu tenho satisfeito a minha carne. E muitas das vezes nós temos colocado as coisas terrenas como nossas verdades, querido. Mas Jesus quer ser a verdade em nossas vidas. Ele quer ser a verdadeira verdade. Parece ser redundante, mas no mundo que nós temos vivido, nós temos que buscar a verdadeira verdade para as nossas vidas. E a verdadeira verdade vai trazer confrontos, querido. Assim como o apóstolo Paulo, esse homem que hoje nós estamos aqui ouvindo o evangelho, porque ele pregou para os gentios. Assim como esse homem foi confrontado no caminho de Damasco, de repente o Senhor hoje está trazendo um confronto para as nossas vidas.
De repente hoje você tem pensado e falado assim, verdadeiramente eu tenho vivido as minhas vontades. Verdadeiramente eu tenho colocado os meus filhos diante do Senhor. Verdadeiramente eu tenho colocado o meu casamento na frente do Senhor. Queridos, a família foi Deus que nos deu. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós devemos adorar primeiramente o nosso Deus, querido. Quais são os ídolos que nós temos levantado? Em nome de quem nós temos lutado, querido? Porque o apóstolo Paulo lutava a favor da religião. Ele lutava a favor do governo romano. Ele lutava através de uma sociedade caída e ele apoiava aquela sociedade. Porque ele não conhecia a verdade. Mas de repente hoje o Senhor nos colocou no caminho de Damasco. Para que nós fôssemos confrontados. Qual será a tua verdade? Qual é a sua verdade? Será que eu tenho sido a sua verdade? Será que o Senhor Jesus tem sido a nossa verdade? Eu queria estar aqui ministrando uma palavra para vocês, queridos. Que você desse glória, que você glorificasse o seu nome do Senhor. Mas o Senhor me confrontou e eu não posso ser negligente a isso. Eu não posso ser negligente àquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Qual tem sido a nossa verdade, querido? O que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos fazer depois do 13º dia? Qual vai ser a nossa trajetória nesse 2022? Será que nós vamos voltar junto com aqueles 120 e vamos perseverar em oração? Será que nós vamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Será que nós, assim como o apóstolo Paulo, nós vamos nos derramar na presença do Senhor? Porque esse homem, quando tem a visão, quando vê aquela grande luz, ele poderia ter a opção de não aceitar, porque esse é o nosso livre-arbítrio. Ele poderia ter a opção de continuar na mesmice. Ele tinha a opção de continuar vivendo na mesma trajetória. Mas aquele homem, ele muda o curso. Ele se converte. Ele muda a trajetória. E aquele homem agora vai ser uma bênção para a igreja. Aquele homem agora vai sofrer por amor a Cristo. Aquele homem vai entender que a verdade dele é Jesus. Que a verdade que mudou a história dele é Jesus. Que a verdade que mudou a minha história é Jesus. Queridos, se a gente usar aqui de estratégia humana para te convencer, nós teremos que, o pastor terá que a vida toda trazer estratégia humana para te convencer, querido. Mas se Jesus te convencer, você vai seguir no caminho, você vai continuar na trajetória, você vai trilhar o caminho do Senhor, querido. Porque a verdade chegou para nós, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que traz salvação, a verdade que já nos mostrou qual é o nosso destino, qual é a nossa morada, querido. Amém, queridos? Jesus é a vida, querido. Jesus é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra pergunta, quando ministrava, que vida é essa aqui? Qual é a vida que nós temos vivido? Porque uma vida plena em Jesus, esses discípulos, quando ouvem Jesus falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, Ele renova a esperança daquele povo. Jesus, Ele renova a esperança daqueles discípulos. Porque aqueles discípulos estavam vendo o que iria acontecer. Jesus seria preso. Jesus seria crucificado por amor ao Evangelho. Por amor a mim e a você. E aqueles discípulos sabiam que se eles continuassem firmes naquilo que Jesus estava ministrando, fatalmente eles também iriam passar por dificuldade. Porque o caminho que Jesus estava trilhando, a verdade que Jesus estava trilhando para esse povo, não era uma verdade em que esse povo iria passar com tranquilidade. Mas Jesus, Ele enche esse povo de esperança, fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E qual é a vida, queridos, que nós estamos levando? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá e viverá eternamente. Você crê nisso? Essa passagem Jesus disse quando estava diante das irmãs de Lázaro. Marta e Maria estavam desesperadas porque Lázaro havia morrido. O amigo de Jesus havia morrido. E Jesus entra naquele lugar e ouve aquelas irmãs se lamentando: Senhor, mas se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido.
E Jesus fala isso, mesmo que esteja morto, viverá. Aquelas mulheres acham que Jesus estava falando de uma vida espiritual, que seria a ressurreição, e assim nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus, mas ali Jesus estava falando de uma vida plena, de uma ressurreição que Lázaro iria receber, querido. Aonde Jesus chega, ele renova a esperança, querido. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o que você trouxe até aqui essa noite e tem falado para o Senhor. Senhor, isso morreu na minha vida. A minha esperança já morreu. A minha perspectiva humana me diz que já não há mais como eu viver nesse mundo. Senhor, os meus filhos, eu olho e vejo que não há mais saída. Eu só vejo a morte. Mas Jesus hoje quer ministrar uma vida para nós, querido. Uma vida plena, uma vida abundante. Assim como o Senhor chega diante do túmulo de Lázaro e ali ressuscita Lázaro, o Senhor quer ressuscitar sonhos nessa noite, querido. O Senhor quer falar para você, igreja, há uma vida plena em mim. Eu sou essa vida que pode ressuscitar os seus sonhos. A gente, quando fala de morte, a gente fala de morte espiritual, a gente fala de morte nos nossos sonhos, morte conforme foi orado aqui na nossa provisão financeira. Mas o Senhor nessa noite quer ressuscitar as coisas que precisam ser ressuscitadas na nossa vida. Mas é necessário nós percorrermos esse caminho. A palavra vai dizer que Jesus, ele está descendo, depois de curar a filha de o servo de um centurião, ele está descendo no caminho de Naim, com uma grande multidão que vinha com Jesus. E ele se encontra diante de uma viúva, que estava ali sepultando o seu filho. E Jesus olha para aquilo e se compadece daquela viúva. E a palavra vai dizer que Jesus toca naquele caixão. E o filho daquela viúva volta à vida, querido. Queridos, nós temos enfrentado uma grande multidão aí fora. Uma grande multidão que tem carregado morte. Uma grande multidão que os sonhos já morreram. Uma grande multidão que se entregou às drogas. Uma grande multidão que tem se entregado à bebida. Uma juventude que hoje o curso dessa vida é curso de morte. Mas o Senhor tem levantado uma grande multidão aqui dentro, para ir de encontro a essa multidão perdida, querido. Aonde esse povo que vinha com Jesus, vinha se alegrando, vinha adorando a Jesus, porque Jesus vinha fazendo grandes prodígios e grandes maravilhas. E nós lemos aqui no começo, queridos, a pergunta de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Filipe vivia na presença do Senhor. Filipe via tudo que Jesus vinha fazendo. E mesmo assim, Filipe ainda tinha dúvida de quem era Jesus. Queridos, nós entramos por essas portas, e eu estudava essa palavra. Nós estamos nos encaminhando para o final, e eu estudava essa palavra. E nós entramos por essas portas, e nós achamos normal o que o louvor tem feito aqui. Nós achamos normal as palavras que têm sido ministradas aqui de cima. Nós achamos normal os testemunhos que têm sido dados aqui. Queridos, nós estamos vivendo dentro de um reino espiritual. E muitas das vezes nós estamos como Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Aonde o reino tem se revelado todos os dias nas nossas vidas. Aonde o reino de Deus tem se revelado todos os dias. Durante esses 11 dias, Deus tem se revelado em nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos nos mesmos questionamentos. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus quer ministrar a vida dele em nossas vidas. Para quando a gente sair lá fora, querido. Para quando você chegar diante da sua família. Para quando você chegar diante do seu trabalho, lá onde você olhar e falar assim: esse lugar já morreu. Esse lugar tem cheirado a enxofre. Mas eu trouxe vida. Porque a vida do Senhor habita em mim. Porque eu estou perseverando. Porque eu tenho vivido o ano do avivamento. Porque o Senhor ministrou dentro de mim o ano do avivamento. O Senhor quer levantar grandes avivalistas. O Jonathan Edwards fala que ele faz um pedido ao Senhor. Ele fala: Senhor, prega a eternidade nos meus olhos, para que eu não venha me desviar do caminho. Queridos, o nosso pedido a Deus tem que ser esse: Senhor, prega a eternidade nos meus olhos. Porque o Senhor já traçou o nosso destino. O Senhor já nos mostrou qual é o nosso destino.
Nós não somos moradores dessa terra, querido. Nós não somos seres terráqueos. Nós somos moradores do céu, querido. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós estamos aqui porque nós recebemos um propósito. O Senhor quer nos usar, querido. O Senhor quer nos usar. De repente você está aqui nessa noite falando: Vitor, mas eu sou tão pequeno. Vitor, mas eu sou, assim como Moisés, eu sou duro na fala. Você pode perceber que em alguns momentos eu gaguejei. Em algum momento a leitura não foi perfeita. Mas o Senhor não está preocupado com isso, querido. O Senhor não está preocupado com a sua oratória. O Senhor não está preocupado com como você é. O Senhor está preocupado em o que você é nele, querido, nele. E foi falado aqui durante esses 11 dias, você é uma dinamite. Você é uma dinamite porque o Senhor ministrou que Ele é o caminho na sua vida. Ele é a verdade para você, querido. E Ele é a vida para você. Se nós entendermos que o Senhor tem ministrado algo muito grande dentro de nós. Aqueles homens que estavam ali em Atos capítulo 2, que foram cheios do Espírito de Deus, eles não tinham capacidade, querido. Eles não tinham poder de persuasão. Eles não tinham poder de convencer ninguém. Até porque a religião era muito forte naquela época. Até porque o governo romano tinha um peso muito forte sobre aquele povo. Até porque não havia saída para eles. Mas o que veio do alto, queridos, era muito mais poderoso. Muito maior, querido. Muito maior o que está em nós. Muito maior o que está em nós do que está lá fora. Muito maior o que está em nós do que está na sua família nesse momento. Muito maior do que está em nós é que são os seus problemas. De repente você está de frente para o mar. De repente há um gigante muito grande diante de ti. De repente há uma muralha que precisa ser derrubada. Mas em todas essas três coisas que eu falei aqui, querido, o homem não precisou fazer nada. Porque quem abriu o mar foi Jesus, querido. Quem derrubou a muralha foi Jesus, querido. Quem derrubou o gigante foi Deus, querido. Porque o gigante caiu com o rosto em terra. A natureza humana faria o gigante cair para trás, mas ele caiu para frente com o rosto em terra, adorando ao nome do Senhor. Queridos, os gigantes que têm se levantado é para provar a tua fé. O mar que está diante de ti é para ver se você é obediente, querido. As muralhas que têm se levantado é para ver se você é um adorador, querido. Adore, querido, só adore. Só adore porque o Senhor é poderoso para fazer, querido. O Senhor é poderoso, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. E para terminar, queridos, a Bíblia vai dizer que havia 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando no caminho. Eles viram o que aconteceu com Jesus. Ele viu que Jesus foi crucificado. Ali eles viram Jesus morrendo e eles desanimam e voltam para o caminho. Eles estão de volta para casa. Eles abandonaram o propósito. Eles falaram assim: eu vou voltar porque a minha esperança morreu na cruz. Mas Jesus começa, durante aquele caminho, Jesus começa a conversar com eles sem eles saberem que era Jesus. E Jesus começa a renovar a esperança dentro deles. Eles começam a sentir algo diferente. Eles começam a ser impactados pelo poder de Deus na vida deles. E eles convidam a Jesus para entrar na casa deles. E ali Jesus se revela. E aqueles discípulos, queridos, voltam correndo para a posição. Eles retornam o chamado. Queridos, nessa noite eu creio que o Senhor está falando: volte para o chamado. Volte para a posição. Nós estamos no 11º dia. Existem 12 meses para ser percorrido. Queridos, volte para a posição. Volte, querido, volte para a torre de vigília. Volte aquilo que você começou no primeiro amor, querido. Queridos, essa madrugada eu fui orar ao Senhor, porque o Senhor me acordou às 3 da manhã, exatamente. Eu fui orar ao Senhor. E eu comecei a orar ao Senhor, orar ao Senhor, orar ao Senhor. E quando era 4 e pouca da manhã eu acordei, eu dormi na cozinha da minha casa, eu dormi orando. E eu falei: Senhor, eu dormi. O Senhor falou: descansa, eu botei você para descansar. Queridos, volte para a posição. Volte para aquilo que você fazia lá no início. Porque a esperança, Jesus ressuscitou, queridos.
Jesus ressuscitou, a nossa esperança vive, o nosso Salvador vive, o nosso caminho vive, querido. Você não vai trilhar esse caminho sozinho, o Senhor está te segurando pelas mãos, o Senhor está falando, eu sou contigo todos os dias da sua vida. Que o Senhor renove a sua esperança nessa noite, que o Senhor te coloque no propósito novamente nessa noite, querido. Queridos, nós vamos trilhar 12 meses, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser no culto de domingo, eu não sei se vai ser no mês de janeiro, de fevereiro, eu não sei se vai ser em novembro, em dezembro, mas eu creio que há um grande avivamento chegando nesse lugar, querido. Queridos, nós vamos receber, querido. Para nós temos que nos manter firme na posição. Volte para o propósito, queridos, porque o Senhor vai avivar as nossas vidas. Você crê nisso, queridos? Então aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus.